Primeiro, uma coisa muito importante. Você crê na palavra de Deus? Amém? Sim ou não? Você crê? Você crê que essa palavra aqui é a palavra de Deus? Amém? Você crê que essa palavra, ela tem poder nas suas palavras, e a sua palavra é poder? Amém? Você crê que essa passagem que nós lemos aqui, esses versículos que nós lemos, eles são claros ou tem alguma dúvida para você entender, você interpretar? Então, olha o que diz aqui, né? Aquela que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? É um texto difícil? Esse aqui. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, à tua casa. Tem alguma dificuldade para entender isso aqui? Está fácil entender? Não tem... porque eu entendo assim, porque eu entendi não sei o quê, porque a interpretação... Não, é um texto, né? É um texto fácil de entender. Que tipo de pessoa você é? Quando você ouve a palavra de Deus. Você é uma pessoa de boa vontade, de mais ou menos vontade, ou de má vontade? Que tipo de pessoa você é? Porque quando os anjos vieram anunciar o reino de Deus, eles disseram, paz na terra, aos homens, às mulheres, do quê? De quê? De boa vontade. Então, para que a gente possa entender a mensagem do reino, a mensagem de Deus para mim e para a sua vida, eu preciso ter o quê? Fala comigo, repete comigo. Eu preciso ter o quê? Ter boa vontade. Amém? Então eu preciso, quando eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu tenho que ter boa vontade. Porque se eu tiver má vontade, a pessoa que está falando A, você entende B. Se você não tiver boa vontade, a pessoa, por mais fácil que esteja falando algo, você não entende. Você não aceita. Você não recebe. Outra pergunta importante. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, você você coloca o seu pensamento na palavra ou em quem está trazendo a palavra? Por exemplo, eu estou falando de Deus. O que eu estou falando de Deus é o suficiente para você? Ou você também precisa que a pessoa que esteja falando de Deus para você seja a pessoa que te interesse, que você gosta? Esse é um outro problema, né? Ou seja, o fulano vai trazer a mensagem, a irmã vai trazer a mensagem. Legal. O irmão vai trazer a mensagem, a irmã... Já não vai com a boa vontade, com o seu coraçãozinho. Esse é um outro problema. Quando você ouve a palavra de Deus, né? Uma outra questão aqui.
O que você faz com a palavra de Deus? Hã? Você guarda? Você joga fora? Você guarda o que te interessa? O que você faz com a palavra de Deus? Que a Bíblia diz que toda a palavra de Deus é boa. Toda a palavra de Deus é boa. Então, por exemplo, se você gosta que a palavra de Deus traga uma bênção, um milagre, uma prosperidade, o bônus, né, como eu tenho falado aqui, o bônus do Evangelho, então você é um canal altamente receptivo. Você abre o coração, né, e tal. Daqui a 10 horas alguém pergunta para você qual foi a mensagem que deu, o que tal, você falou, ele falou isso e mais isso. Nem o pregador não sabe mais o que falou, mas você sabe tudo. Agora, o que trouxe a palavra trouxe o ônus do Evangelho, o ônus. Para você receber, você tem que dar primeiro. Para você colher, você tem que plantar. Não existe rumo perfeito se não houver correção. Disciplina. Mas, essa parte então, que também faz parte da palavra, faz parte do Evangelho, que tipo de guarida ela tem no seu coração? Como é que ela entra? Ela entra aqui e fica aqui? Ou ela entra e cai lá no seu coração? Ah, isso eu não quero, isso eu não aceito, não é bem assim, eu não concordo. Isso é uma avaliação importante. Por quê? Porque toda vez que a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, ela é trazida de toda e qualquer forma, né, para nós, ela tem que ter em nós um coração receptivo, um coração aberto, um coração pronto para receber. É de Deus? Eu quero. Porque tudo que vem de Deus é bom. É bom. Até quando Deus nos corrige, nos chama atenção, nos disciplina, é para o nosso bem. Né? Então a pergunta que eu faço é: o que eu tenho feito com a palavra? O que eu tenho feito com a palavra que eu tenho recebido? Dia após dia, mês após mês, ano após ano, o que eu tenho feito? O que a palavra de Deus tem feito na minha vida? Que tipo de pessoa Deus tem transformado a minha vida? Eu hoje posso olhar para mim e dizer: eu sou uma nova criatura? Eu sou um novo ser? Você pode olhar para você e dar essa resposta? Porque a palavra de Deus, ela está à nossa disposição exatamente para que Deus possa formar, formatar, modular, moldar a nossa vida para que estejamos o quê?
de acordo com a figura que ele projetou para mim. Ele projetou para mim. Ele tem o ideal, eu não tenho. Eu não tenho. E todas essas coisas, elas são feitas, todas essas coisas são transformadas pela palavra. A palavra de Deus é que tem esse poder maravilhoso de fazer esse trabalho na minha e na sua vida. Então, eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você, e você tem que se auto-perguntar o que a palavra de Deus tem feito na sua vida. Aonde ela tem te levado? Aonde ela tem te conduzido? Que transformações ela tem conquistado na sua vida, no seu coração? Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Se você fechar o seu coração, a palavra entra na mente, mas não desce. Não vai até a divisão da alma e do espírito. E lá não pode ser feita a boa obra do Senhor. Nós não somos apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós somos partícipes. Nós somos participantes do reino de Deus. E eu e você deveríamos, nesse momento da palavra, né, estar com o nosso coração completamente sedentos pela palavra do Senhor. Como diz a palavra: assim como o servo brama pela corrente das águas, a minha alma tem sede de ti. Quando? Né? Quando me apresentarei diante do Deus vivo? Isso são coisas importantes, um preâmbulo, são coisas importantes, porque isso determina o que a palavra de Deus vai fazer na sua vida, daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, daqui a 1 ano, daqui a vida toda. Porque do jeito que você recebe a palavra, do jeito que está o seu coração, do jeito que você abre, do jeito que você fecha, do jeito que você tem interesse, do jeito que você ama, do jeito que você está sedento, sedenta, determina exatamente aonde a palavra vai com você. Se vai até ali a porta, se vai na calçada, se vai até a sua casa, se quando chegar amanhã de manhã, acabou, não existe mais nada para você. É como se fosse um remédio. É como se fosse um sonífero. É como se fosse uma droga que você tomou e quando perdeu o efeito, acabou. Mas a palavra de Deus é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Quando tem um coração receptivo, né? Quando tem um coração receptivo, a palavra, ela faz uma obra profunda. Ela chega num lugar da sua alma, do seu espírito, né? Aonde nenhuma outra palavra pode chegar. Só a palavra de Deus chega. Então, eu e você temos que nos preparar para ouvir, para recepcionar, para receptar essa palavra grandiosa. Porque nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nós estamos falando praticamente da única partícula material do Deus Espírito que está à nossa disposição, que é a sua palavra. É a sua palavra. A palavra de Deus é a materialização de Deus na nossa vida. Você está podendo pegar a palavra, você está podendo pegar Deus.
Jesus não disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não é a palavra? Então, quando você pega a Bíblia, você está pegando quem? Você está pegando Jesus. Porque Ele é essa palavra. Quando essa palavra tem o Espírito, a letra mata. Mas quando ela tem o Espírito, ela vivifica. Né? Ela vivifica. E essa palavra ela vivifica quando ela encontra um Espírito vivo. Um Espírito vivo que esteja disposto a ouvir. Um Espírito vivo. Não um Espírito morto. Como está escrito, fala, Senhor, que o teu servo ouve. O desejo, a vontade, faz toda a diferença. Para que você possa compreender a boa e aceitável, agradável, e tudo aquilo que Deus quer passar para mim e para você, através da sua palavra. E você possa sair daqui, né? E voltar para a sua vida, para os seus afazeres, dar continuidade à sua vida, mas o quê? Conformada, reformada, restaurada, vivificada, santificada, todo o processo que a palavra de Deus faz na vida do ser humano é para ser feito. É para ser feito. Isso é importante, então, que eu e você tenhamos bem vívido, bem nítido, essa compreensão. Não é uma simples pregação. Não é uma simples palavra. Não é uma simples mensagem. Não é para ser entendido dessa forma. Essa é a mensagem do reino. É Deus falando diretamente ao seu coração. Eu posso chegar aqui e usar algumas palavras. Mas eu acabei de ler para você o quê? Acabei de ler a Bíblia. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Eu estou lendo a palavra, estou lendo a vontade, estou lendo o desejo de Deus. Para mim e para você. E tem que acontecer algo. Tem que acontecer algo. Não precisa, não precisa estrebuchar, não precisa sassaricar, não precisa fazer nada, não precisa fazer nada disso. Está escrito aqui, se você fizer do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Está escrito aqui. Eu falei alguma coisa de mim? Eu falei alguma palavra do meu vocabulário pobre que eu tenho? Eu falei unicamente a palavra. Então, de quem é essa palavra? É de Deus. Então receba essa palavra como ela está escrito. Como ela está escrito? Para quê? Porque nós, como servos de Deus, nós queremos resultado. Nós queremos resultado. Eu tenho dito aqui, nós queremos o bônus. Queremos receber, mas nem sempre estamos dispostos a dar. Nós queremos colher, mas nós sempre queremos
plantar. Então, nós temos que colocar a vida em ordem. Se eu não conseguir entender isso, eu vou ser aquele servo, aquela serva, que dificilmente chegará à condição de amigo. Como Jesus disse, já não vos chamarei mais de servos, mas sim de amigos. Ou seja, não teremos intimidade com Deus. Se nós não colocarmos as coisas nos seus devidos lugares, na sua devida ordem, nós vamos viver um evangelho, que é o evangelho que até eu quero, até eu aceito, até eu me adapto, mas não é o evangelho que Jesus gostaria que eu estivesse vivendo. Jesus dizendo lá em Mateus, diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. Então, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar? O que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Eu tenho que mudar a posição da minha vida. Eu agora sou de Jesus. Eu agora entrei no barco aonde Jesus está. Ou então, se você quiser pensar diferente, tudo bem. Você convidou para Jesus entrar no seu barco. Uns pregam dizendo que você entrou no barco de Jesus, Jesus entrou no seu barco. Não muda nada. Você está no barco com Jesus. Está ótimo. Está maravilhoso. Mas não está perfeito. Não está perfeito. O que a Bíblia diz para mim e para você? Primeiro, o reino de Deus. Depois, o meu reino. É isso que você tem feito na sua vida? É isso que nós temos feito na nossa vida? Colocado sempre o reino de Deus em primeiro lugar? Porque está escrito. E o que está escrito se cumpre. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas, todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Então, está aí. O problema, está aí a solução. Ou seja, eu, antes de fazer qualquer coisa, eu tenho que colocar a minha vida em ordem. Eu tenho que questionar como está a minha vida, qual é a ordem da minha vida. Se Deus está em primeiro lugar ou não. Que uma coisa é dizer que Ele está e outra coisa é fazer. Uma coisa é dizer, outra coisa é viver. Porque se Deus estivesse em primeiro lugar na minha vida, sabe o que eu poderia questionar? Até a sua existência. Porque não é possível. Quer dizer que Deus está em primeiro lugar na minha vida, Deus está no comando da minha vida, e a minha vida Não pode. Tem alguma coisa que
Tem alguma coisa que não está certa. Né? Então, não adianta ir para o passo 2. Não adianta ir para o passo 3. Se não fez, você não fez a lição do primeiro degrau. Se você não fez a lição número 1. Deus tem que estar no comando da minha e da sua vida. Para quê? Para que haja o quê? O problema e a solução. Haja o problema e haja o resultado. Mas eu não posso esperar resultado para problemas se eu contrario a própria ordenação da palavra de Deus para a minha vida. Eu não posso. Ah, porque está escrito assim na palavra. Ah, porque está escrito assim. Ah, porque não sei o quê. Está escrito sim, mas não vai se cumprir nada. Não vai se cumprir nada. Porque Deus é um Deus coerente. Deus é um Deus coerente. Deus não manda acertar de um lado, depois manda errar do outro. Deus manda não sei o quê, Deus não sei o que lá. Não, ele é coerente. Tudo que você faz é coerente, desde o Gênesis até o Apocalipse. Por isso que ele disse para o seu servo, anda na minha presença e ser perfeito. Vai procurando acertar, vai procurando aperfeiçoar. Ser uma pessoa cada vez melhor. Né? Nós temos que aprender esses pequenos princípios, né, para que nós possamos verdadeiramente observar que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Qual é o evangelho que eu vivo? É aquele que eu peco e peço perdão? É? Não é esse evangelho de Jesus. Esse é o meu evangelho. Esse é o evangelho que eu criei. João diz, filhinho, não pequeis. Mas se você pecar, mais exceção, fora da curva, fora da linha, fora do plano, fora do planejamento, não estava assim no esquema, aí você vai e pede perdão. Mas se o pecado hoje é uma coisa tão natural que nem perdão eu peço, a gente acorda, passa o dia todo, vai dormir, não pede perdão, nem quando acorda, nem quando vai dormir. Porque perdemos a consciência do pecado. Não temos a consciência. Agora, casa comigo roupa lavada? Está na ponta da língua. Hã? Então, vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, deixa Deus te abençoar. Diga assim, você sabia que Deus quer te abençoar? Deus quer te abençoar, cara. Não impeça Deus de te abençoar. Não impeça Deus. Né? Entende? Nós temos que colocar as coisas, né, na sua devida ordem. Na sua devida ordem. Para quê? Para que a palavra de Deus ela possa se cumprir, né? Ipsiliteri, literalmente, na nossa vida. Na nossa vida. Então veja, o versículo 9 aqui, se é o quê? É uma condição. Se você fizer isso, né,
Como a mãe chega para o filho e diz, ah, mãe, faz assim, assim para mim. Se você fizer isso, eu te dou. Né? Se você estudar, não sei o que, eu vou te dar não sei o que. Né? Se você não sei o que, é uma condição. Né? Então Deus está dizendo para mim e para você, eu vou te abençoar, mas você tem que fazer isso. Está aqui. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. O que Deus está dizendo para mim e para você? Eu tenho que estar à frente da sua vida. Você tem que me colocar na frente da sua vida. E aí eu assumo as responsabilidades da sua vida. Não me coloca atrás e depois vem me cobrar. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Por quê? Porque você vai passar a vida toda. Chora, neném, chora. E não vai acontecer nada. Porque do céu só vai cair chuva quando chover e raio quando relampelejar. Entende? Por quê? Porque você não seguiu o caminho. Você alterou. Você alterou a Bíblia. Você quebrou o mecanismo. Você mudou todo o esquema que Deus montou. Você entende isso? O que está estabelecido, está. E a Bíblia diz que Deus o quê? Ele vela, Ele guarda a sua palavra, para que ela não deixe de ser cumprida. O que eu posso cobrar de Deus? O que eu posso questionar a Deus? Ah, Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu sou tua serva, que eu tenho feito isso, que eu tenho feito aquilo, que eu tenho feito aquilo. Deus vai dizer a mesma coisa que Samuel disse para Saul. Eu não te pedi nada disso. Eu não te pedi sacrifício, eu te pedi obediência. Então, Deus garante o resultado. Ele coloca, tem o problema, ele tem a solução. Mas eu tenho que estar de acordo com a palavra. Eu tenho que estar de acordo com ele. Para que então essa palavra se torne viva e eficaz. Senão ela é só letra. Como tem sido a maioria das vezes, a maioria dos anos que a gente vive ouvindo a palavra, e palavra, e palavra, e palavra, e palavra, e tonelada de palavra, e essa palavra maravilhosa não faz aquilo que ela deveria fazer na minha vida e na sua vida. Entendeu? Por quê? Porque eu não coloco esta palavra no ordenamento correto, nos princípios corretos. Então ela se torna só letra. Pode ser o maior pregador aqui do mundo, pode ser a pessoa mais inspirada, pode ser cheia de dons, não interessa. O problema não é só o emissor, o problema é o receptor. Entende? Há uma chavezinha que liga e desliga daqui para cá. Daqui para cá. Aqui você ouve, aqui você escuta. 99,99% das pessoas ouvem a palavra de Deus, mas só 1% escuta. Nós temos que mudar isso urgentemente. E eu e você precisamos nos subordinar à palavra do Senhor.
Então, tem o problema? Tem. Mas Deus tem a solução. Mas Deus tem a solução. Ah, porque Deus está trabalhando. Está trabalhando, sim. Está trabalhando. Deus sempre está trabalhando. Mas é importante que Deus trabalhe e a gente veja a sua obra na minha e na sua vida. Através dos resultados, através das experiências. Através da implantação de um evangelho total, bonito, gostoso, maravilhoso, de ser vivenciado a cada dia. Então, se tem uma condição para que Deus me abençoe, então eu tenho que me subordinar a aquela condição. Então, praga alguma chegará à tua tenda, mal algum te sucederá, tal, você vai sair de todas as enrascadas, todos os problemas, mas você tem feito do Senhor o teu refúgio? Você tem feito do Altíssimo a sua fortaleza, a sua habitação? Você tem feito? Então fica quieto. Vai chorar. Vai chorar pelos cantos. Mas é hora de mudar isso. De mudar. Porque nós estamos perdendo grandes oportunidades. Você veio aqui hoje, meu irmão, minha irmã. Você não tem ideia de como nós estamos agradecidos pela oportunidade de você estar aqui. Se você não estivesse aqui, não teria razão para ter esse lugar aberto. A igreja, nada. Mas quando você entra aqui, você não vê um lugar qualquer, meu irmão, minha irmã. Você veio na casa do Deus vivo. Você veio na casa do Deus vivo. Por isso que o salmista Davi disse, quando disser, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É hoje que de repente Deus pode mudar toda a história, toda a trajetória da sua vida, no abrir e fechar de olhos. Eu vou para a casa de Deus e hoje eu vou agarrar nas vestes dele, não vou largá-lo, não vou perdê-lo, eu vou enfrentar a tudo e a todo, vai ser hoje o dia que ele vai me abençoar. Você sai assim, hein? Ou sai de casa como se fosse uma morta-viva, você, graças a Deus você ainda bem. Mas o salmista Davi disse, ah Senhor, quando me apresentarei diante de ti, Senhor? Quando, Senhor, eu te adorarei no teu santo templo? Aleluia. A tua presença, Senhor, na tua presença, 1 minuto, alguns instantes, vale mais do que 1000 em outros lugares. É assim que eu venho? Porque se você vier, você não escapa de Deus. E Deus não escapa de você. Você vai sair daqui transformado, transformado. Pelo poder e autoridade de Deus. Mas você está aqui. Está pensando na morte da bezerra. Está pensando já no final de semana. Está pensando nisso. Está com o telefone vendo o joguinho. Vendo as mensagens.
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Para guardar você, para livrar você dos demônios, de toda a tentativa de Satanás contra a sua vida, dia e noite, na sua casa, no seu trabalho, tudo quanto é lugar. Os anjos do Senhor vão estar recebendo ordem de Deus, se você fizer aquilo ali. Vamos ficar de pé. Tem uma música, né, que canta, né? Mas a gente canta as músicas e nem sempre nós somos honestos e verdadeiros com aquilo que nós cantamos. Aí tem uma música que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, né? Olha, meu irmão, minha irmã. Você convidou a Jesus para entrar no seu barco, no barquinho da sua vida. E foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Foi a melhor escolha que você fez na sua vida. Agora preste atenção. O leme, o timão, tem que estar com ele. Você convidou Jesus a entrar no barco da sua vida. Mas se você não entregar o leme, se você não entregar o timão, não reclame. Não reclame. Deus só tem compromisso no barco que ele entrou. E logo que ele entrou, aquela pessoa, aquela vida, disse: Senhor, toma a direção. Até aqui, estive por minha conta. Até aqui, eu estive na direção. Mas a partir de agora, assume o controle. Feche os olhos. Jesus entrar no barco, mas não entregar o timão, não entregar o leme, não entregar o controle para ele, então não tem como ele dar ordem aos seus anjos a nosso respeito. Não tem como. Ele não tem como se levantar contra a própria palavra. Ele não tem como se voltar contra ele mesmo. Você entende isso? Graças a Deus, Jesus já entrou no seu barco. Se você é de Jesus, Jesus está no barco da sua vida. Só falta eu e você entregar. Está entendendo isso, meu irmão? Está entendendo isso, minha irmã?
Só falta você entregar a direção da minha vida para Ele. Nosso Deus e eterno Pai. Como diz aquela canção, né, Senhor? Quero ser como criança. A gente cresce, a gente acha que já sabe das coisas, a gente aceita Jesus, pede a Jesus para entrar no barco, e agora vem aquela segurança, vem aquela melhora, mas daqui a pouco a gente começa a vir a audácia. Ficamos audaciosos, orgulhosos. E a vaidade então começa a dominar sorrateiramente a nossa vida. Eu estou com Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Então eu acho que posso, acho que devo, e pronto, está acabado, e vou em frente, vou fazendo as coisas, vou decidindo as coisas, vou resolvendo as coisas. E quando eu vejo, quem está na direção do barquinho? Quem? Eu tomei a direção de novo. Eu disse, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Mas fui lá e peguei de volta. Ah, Senhor, entra na minha vida, Senhor. Ah, vem para a minha vida, Senhor. Ah, Senhor, fica comigo, Senhor. Ah, seja meu companheiro nessa grande jornada, Senhor. Não se afaste. Ah, Senhor, se Tu não tivesse aqui, se Tu tivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. E tantas... Mas, Senhor, depois de um tempo, peraí, Senhor, peraí. Essa aqui eu consigo fazer, essa aqui eu vou sozinho, essa aqui eu saio dessa, essa aqui eu enfrento, essa aqui é comigo mesmo. E coloco Jesus num canto, Ele que estava à frente, eu coloco para trás. Coloco para trás. Eu é que decido, eu que resolvo, eu que faço, eu que desfaço, eu é que aconteço. Mas aí depois, quando as coisas, Senhor, não se encaminham como deveriam, aí eu vou buscar na Tua palavra resposta. Eu vou buscar na Tua palavra, Senhor, as considerações. Porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso, porque Deus é isso, porque Deus é aquilo, porque Deus não leva em conta, porque Deus não sei o quê, porque Deus não sei o que lá. Senhor, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, sim. Mas que, ó Deus, venhamos a cada dia diminuir a nossa estultícia, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso crescimento, Senhor, de querer andar numa vida própria, sem a Tua orientação, sem consultar os Teus planos, Senhor, para a nossa vida. Ó Deus, Tu estás no barco, Senhor, porque não há um barco aonde Jesus está que nós não tenhamos aceitado a Ti. Então todos, Senhor, que Te aceitaram, Jesus entrou no barco. Agora que Ele volte a tomar a direção. Que Ele volte
Que Ele volte ao comando. Que Ele volte a tomar o leme, o timão nas suas mãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque Ele tem a resposta, Ele tem a solução. Ele tem a alternativa, Ele tem o escape, Ele tem o consolo, Ele tem o fardo leve, suave. Ele tem tudo o que nós, seres humanos, seus filhos, precisamos, Senhor, para a nossa vida. Ele tem. Desde que Ele esteja na direção. Porque se Ele estiver na direção, aleluia, Ele assume toda e qualquer responsabilidade sobre a nossa vida. Porque o que está escrito prevalece e o que está escrito se cumpre. Então, meu irmão, minha irmã, faça do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua fortaleza. Que com certeza nenhum mal te sucederá. Porque Deus é o Deus que livra. É o Deus que guarda. E você vai ver. Vale a pena viver dessa forma. Vale a pena viver entregando tudo nas mãos do Senhor. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Obrigado a você que está nos acompanhando pela internet, né? Essa rede social. Que o nome do Senhor seja glorificado. Coloque sempre Deus em primeiro lugar e que Ele vá avante na sua vida. Que Ele entre no seu barco, mas que Ele tome a direção. E você verá que tudo de bom e maravilhoso sucederá na sua vida. Deus te abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.